Galera, o que nós temos aqui hoje é um Virtus motor 1.6 MSI. Nós instalamos tecnologia, quinta geração e cilindro de 16 metros, mas eu quero mostrar para vocês aquele cilindro ali no porta-malas e falar com vocês um pouquinho sobre esse cilindro, né? Aqui, o carro 0 km, para quem é do estado do Rio de Janeiro, que queira colocar o GNV no veículo zero, uma dica bem legal para vocês é o quê? Colocar o GNV antes de emplacar. Porque no momento que você coloca o GNV antes de emplacar, quando você emplaca, no ato do primeiro emplacamento você já tem o desconto do IPVA, tá? Isso te traz uma grande economia na hora de você for fazer a conversão de GNV. Sem contar que é o que a gente sempre fala sobre a economia do investimento. Então, automaticamente, no primeiro emplacamento, você já contribuiu muito para o seu investimento, tá? No ato do emplacamento, você já teve o desconto do IPVA, automaticamente o investimento já se pagou, né? Então, aqui, o que eu quero mostrar um pouco mais é sobre a instalação também. Você nota um motor desse aqui, um carro zero, você vê que a instalação do GNV que a gente monta é uma instalação bem harmônica ao sistema de injeção eletrônica do carro, né? Tem alguns carros igual esse aqui, que o cofre é muito aberto, você vê muitas partes abertas, né? Você vê que a gente não consegue muito esconder o equipamento, dimensionar ele de uma forma com que não apareça tanto. Mas aqui você já vê o redutor bem localizado aqui, a válvula de abastecimento, o filtro do GNV, que troca-se, a gente recomenda trocar a cada 20 ou 25 mil quilômetros, e aqui a galeria dos injetores. Essa parte de filtro que a gente reveste assim emborrachado, é porque se em caso dele encostar em algum lugar, por ele ser de alumínio, ele não vai perfurar o filtro, né, com um certo tempo. Então a gente já reveste ele para não ter nenhum tipo de problema de perfurar o filtro. Aqui é a galeria dos injetores, bem localizada aqui, e aqui a central de injeção eletrônica, olha só. Então você vê uma instalação bem harmônica, chicotes passando bem localizado para não ter nenhum tipo de problema na hora que você for, na hora que o motor aquecer, o motor quente, ter risco de um curto-circuito, derreter o chicote, derreter os fios, isso é muito importante. Então a gente preza muito nessa hora de instalação. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês aqui é o cilindro que nós colocamos nesse carro. Ele optou por esse cilindro aqui, tipo 2. Tá bom, pessoal? Antes de eu falar sobre esse cilindro, esse é um cilindro que a gente não consegue ter muitos cilindros desse no estoque. A logística deste cilindro é um pouco complicada para poder chegar até a gente aqui no Brasil. Então, quando chegam poucas unidades, igual agora, chegaram poucas unidades, praticamente quase todos os cilindros tipo 2 vendidos. Vai chegar mais uma leva de cilindro e também já vai estar praticamente vendido. Se você quer fazer uma conversão agora, entre em contato com a gente, entre em contato através do meu WhatsApp, que é o 972222001, que se a gente tiver em estoque, a gente já separa um cilindro para você e a gente já faz a conversão com um cilindro ultra leve, tá? Esse é um cilindro de 60 litros, equivalente a 16 metros de GNV, e você nota ele aqui, que você, quando você olha esse cilindro, né, esse corpo meio esverdeado. Bruno, o que é esse corpo? Por que as calotas do cilindro, as laterais do cilindro, elas são amarela e o meio é meio verde, né? Por normas do Brasil, ele tem que ser amarelo. Então ele não vem dessa cor amarela. Quando chega no Brasil, para fazer as certificações, as homologações deles, os testes, é obrigatório pintar ele de amarelo. E esse corpo verde que você vê no meio do cilindro é uma película de fibra de vidro. Então ele é todo fabricado em aço, e no meio dele só que tem menos aço no meio, né? As calotas têm uma quantidade, um peso certo de aço, e o meio menos aço revestido por fibra, que ele torna-se um cilindro tipo 2, um cilindro altamente seguro. Um cilindro que, em caso de uma possível excesso de pressão de GNV, um posto deu um excesso, 400 bar, 500 bar, ele não explode, ele rompe, ele abre e rasga. Então esse é um dos fatores que traz mais segurança, né? Vamos supor que em caso você tem um posto que ele deu um pico de pressão de 400 bar, a válvula de cilindro também tem o seu dispositivo, que faz com que quando ele chega a 250 bar ou 300 bar, ela estoura. Mas vai que não dá tempo dessa vazão da válvula abrir. Então, automaticamente, se ele fosse explodir, se fosse o tipo 1, iria explodir. No caso do tipo 2, ele rasga e
joga o gás para fora. Esse é um dos fatores da maior segurança de um cilindro tipo 2. Embora a gente tenha um pouco da dificuldade de logística desse equipamento no Brasil, mas quando chega a gente tenta comprar quase um lote dele para a gente ter aqui nas nossas unidades, tanto na unidade da Penha, né, quanto na unidade de Teresópolis, mas nem sempre a gente consegue fechar um lote completo desse cilindro, porque já chega para distribuir para todo o Brasil. Então para pensar quantas convertedoras nós temos no Brasil. Então já chega quase que praticamente dividido para quase todo mundo não ficar sem. Não é assim, o Bruno é o único que tem. Não, a maioria das convertedoras que já são fechadas com o fabricante, com a Cambre, quando chega já tem a quantidade certa desse cilindro para vender. Queria eu ter todo o nosso estoque sempre, mês a mês, desse cilindro tipo 2, porque é um ótimo cilindro. Não falando mal do cilindro tipo 1. Cilindro tipo 1, um ótimo cilindro também. Mas o tipo 2 tem uma tecnologia a mais, né? Ele é um pouco mais seguro. Não é que o cilindro tipo 2, o tipo 1, ele vai explodir também. Não, ele tem um dispositivo da válvula também de cilindro, né? Funcionando sim. E isso de posto da 400 bar, de posto, isso aí é um fato que praticamente não acontece. Tá bom, pessoal? Então não precisa se preocupar. Poxa, eu vou botar um tipo 1 no meu carro, se o posto der um pico, vai explodir. Tá, não é que o posto vai dar um pico, ele não vai dar esse pico de pressão. Isso é muito raro. Você vê casos aí de nem 10 anos que isso aconteceu, que acontece, entendeu? Então não precisa se preocupar. Bruno, não tem tipo 2, então não vou instalar. Não, tipo 1, altamente seguro também. Mas o que difere o tipo 2 para o tipo 1 é essa segurança que eu falei e o peso do cilindro. É muito importante um peso de 66 quilos, 60 quilos para 43 quilos, 45 quilos, dá uma grande diferença no peso do carro. Isso aí é um dos fatores que eu mais gosto também, né? Alguma ressalva na hora da montagem? Preciso de alguns cuidados? Sim, esse cilindro precisa sim de muitos cuidados na hora de você for colocar ele no porta-malas e também tanto quanto você for armazenar o cilindro, né? O aperto também tem o seu aperto correto. Esse cilindro não pode apertar além do que é permitido por conta de danificar a fibra dele, né? Você vê que ele é uma fibra, então precisa sim ter alguns cuidados a respeito referente a este cilindro. No mais, perfeição total. Então tá aí, pessoal, Virtus 1.6 MSI com tecnologia 5ª geração e cilindro tipo 2, o cilindro ultra leve. Beleza, galera?